Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje quero trazer um review deste livraço, Paulo, o Apóstolo dos Gentios, escrito por Rinaldo Fabres, um livraço da editora Paulinas. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo, no review, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar e divulgar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um review? Então, meus irmãos, estamos aqui com o livro de Paulo, Apóstolo dos Gentios, de Rinaldo Fabres, da editora Paulina, como vocês estão vendo, que é a lombada do livro. Então, vamos ver aqui a contracapa, que vai dizer: a luz do mundo. Quem entra em contato com a pessoa e o pensamento de Paulo não pode ficar neutro. Quem entra em sintonia com sua paixão por Jesus Cristo fica contagiado para sempre. Quem tem a felicidade de conhecer pelas cartas seu modo de viver e sua experiência de fé cristã em todas as ressonâncias humanas sente o fascínio da sua personalidade. Rinaldo Fabres. Então, um livro de capa brochura, podemos dizer com orelha, que na orelha vai trazer algo aqui, vamos estar lendo. É possível traçar um perfil histórico biográfico de São Paulo? Nesta narrativa vibrante, Rinaldo Fabres apresenta ao leitor não só um perfil histórico e espiritual, mas também teológico do grande apóstolo, a pessoa mais controvertida e luminosa da experiência cristã na igreja primitiva. Basta pensar em suas palavras: estou morto com Cristo na cruz. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Aqui se percebe a dimensão profunda de sua vida espiritual, quando arrebatado pelo encontro com Cristo ressuscitado, de perseguidor da igreja de Deus, se torna apóstolo do Evangelho. Paulo é o promotor da primeira evangelização e o anunciador da experiência cristã. Com sua personalidade forte e seu dinamismo espiritual, ele levou o Evangelho de Jesus Cristo aos judeus e aos pagãos. Para Paulo, faltaram os povos. Ousará dizer o padre Tiago Alberione que, inspirado no ardor do apóstolo dos gentios, trouxe à igreja o carisma da evangelização com os meios de comunicação oferecidos pelo progresso da técnica humana. Então, é escrito por um autor católico. Vamos ver aqui quem é Rinaldo de Fabres, aqui na autoria dele aqui, ó. Vai dizer que ele nasceu em Pávia, na Itália, em 1936, formou-se em teologia na Universidade de Latrão, em Roma, e em ciências bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Atualmente leciona exegese do Novo Testamento e é diretor da Revista Bíblica Italiana. Publicou várias obras bíblicas e numerosas monografias sobre exegese, teologia e espiritualidade bíblica. A coleção Luz para o Mundo, que traz para o leitor a biografia de grandes santos e outras figuras significativas da igreja e da sociedade. É porque é católico, né? Mas que é uma obra muito interessante. O sumário da editora Paulina sempre é no final do livro, nunca no início, como nós estamos acostumados. Então vamos aqui no sumário, uma introdução, porque é uma biografia de Paulo, as origens de Paulo. Nós vamos ver aqui a biografia paulina. Eu sou um judeu de Tarso, da Cilícia, cidade natal de Paulo. A família de Paulo, Paulo de Tarso, cidadão romano, Saulo, também chamado Paulo. Formação e personalidade de Paulo: hebreu, filho de hebreu, fariseu quanto à lei, formado na escola de Gamaliel,
Estou em dívida com os gregos, aprendi a arranjar-me em qualquer situação, foi-me dado um espinho na carne, nosso coração está aberto para vocês, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Aí vamos ler aqui só os parágrafos, aqui, ó, perseguidor da igreja de Deus, vocês podem estar vendo aí, chamado a anunciar o evangelho, a primeira missão de Paulo. Então, capítulo 6 aqui, ó, encontro e acordo em Jerusalém. Capítulo 7, a missão entre os pagãos. O 8 aqui, ó, capítulo 8, Paulo em Atenas e Corinto, Paulo em Éfeso, a crise nas igrejas paulinas, o meu evangelho, a carta aos Romanos, a prisão e o processo, Paulo em Roma, a tradição de Paulo, Paulo na história, uma abreviação, bibliografia, índice dos textos, índice dos autores antigos, índice dos homens. Então, uma obra com aproximadamente 799 páginas, 800 páginas. Essa obra é um livro não muito grande, praticamente o tamanho de uma Bíblia, a gente tem uma ideia. Aqui, ó. O tamanho da Bíblia é o meio do século 21, tá vendo? Mas com bastante material, muito boa qualidade. Então, abrindo aqui, nós temos a folha de rosto com a ficha catalográfica, 6ª edição 2010, 3ª reimpressão 2020. Aqui nós temos uma introdução, uma biografia de Paulo. Ó, a primeira biografia de Paulo foi inserida nos Atos dos Apóstolos, um livro considerado sagrado e canônico pelas igrejas cristãs. Na tradição cristã, esse livro é atribuído a Lucas, autor do 3º Evangelho. Nesse livro, escrito em grego, Lucas reconstrói a história das origens e da expansão do movimento cristão nos primeiros 30 anos. Atos dos Apóstolos pertence, portanto, ao gênero literário teológico narrativo, como os chamados livros históricos do Antigo Testamento. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento, né? Que traça a história da igreja. Origens de Paulo, uma biografia paulina, pode ler com bastante nota de rodapé. É um livro acadêmico muito interessante. Eu sou um judeu de Tarso da Cilícia. Aqui, ó. Eu sou um judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas fui educado nesta cidade, formado na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais escrupulosa dos nossos antepassados, cheio de zelo por Deus, como todos vocês são agora. Atos 22, verso 1 e ao 3. Ó, a cidade natal de Paulo, Tarso da Cilícia, uma letra bastante confortável, bastante margem lateral para anotação, os títulos em caixa alta, negrito, muito interessante. Então, é um livro muito bom. Ó, o ambiente e o clima cultural de Tarso são particularmente realçados por Estrabão. Diferentemente de outras cidades, aqui as pessoas que se dedicam ao estudo são todas nativas do lugar. Os estrangeiros não gostam de morar aqui. Além disso, os nativos não ficam aqui, mas completam sua formação em outro lugar. E uma vez completados os estudos, preferem viver no exterior e poucos retornam à pátria. A família de Paulo em Tarso, Jerônimo conhece uma tradição que coloca a origem de Paulo em uma localidade da Galileia, Giscala, ao norte de Nazaré. O escritor cristão latino, que passa os seus últimos 35 anos de vida em Belém, em sua obra De Viris Illustribus, diz que Paulo era originário da tribo de Benjamim e da cidade da Judéia, Giscala, de onde migrou com os pais para Tarso, na Cilícia, quando os romanos tomaram a cidade. Depois, os pais o enviaram a Jerusalém para estudar a lei e frequentou a escola do douto mestre Gamaliel. Então, tem bastante conteúdo aqui a respeito do apóstolo Paulo, né? Notas biográficas. Paulo de Tarso, cidadão romano, como vocês podem estar vendo aí. Segundo Lucas, Paulo é cidadão romano pelo nascimento, e por isso pode dizer como Cícero, civis Romano nat sum. São libertos
romanos e suas famílias que reentraram nos pais e que residiam em Jerusalém. Saulo, também chamado Paulo, se Paulo é cidadão romano, deveria ter os trianomina, distintivo desse status, um praenome pessoal, um nome ligado ao do pai legítimo e um cognome adjunto de caráter mais ou menos honorífico. 3 nomes aí, né? Interessante. Aqui, chegando aqui a formação e personalidade de Paulo. Ó, Hebreu, filho de Hebreus, fariseu contra a lei. Queria, vocês podem estar pausando aí o vídeo para estar lendo aí, tá bom? Muito interessante é o termo iudaísmos. Foi cunhado na época dos Macabeus, quando deslancha o movimento dos Hassidim ou Assideus, que desemboca no movimento dos fariseus. É nesse ambiente que o termo zelos é associado ao compromisso militante na observância da lei judaica. 1 Macabeus 2, 23 e 28. Em defesa das tradições dos pais, os Macabeus se reportam à figura bíblica do Zelota Finéias, número 25, c. 13. Compreende-se, então, que Paulo, quando faz o seu autorretrato de judeu fiel na observância da lei e das tradições dos antepassados, pode associar a 2 atributos de zelota e fariseu. Interessante. Formado na escola Gamaliel. Então vamos dar adiantado aqui. Eu estou em dívida com os gregos. Aprendi a arranjar em qualquer situação. Foi-me dado um espinho na carne aqui, ó. Muito interessante. Vou adiantar aqui o vídeo. Aqui nós temos uma cronologia paulina, vocês podem estar vendo aí. Carta de Paulo, Atos dos Apóstolos. Chamada a anunciar o Evangelho. No caminho de Damasco, que é o encontro dele com o Senhor, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então temos aqui Paulo na igreja de Damasco. Apóstolo por vocação. A segunda fonte de informação para reconstruir a experiência da conversão de Paulo é constituída pelo epistolário, no qual, em ao menos 3 passagens, ele acena de modo explícito a experiência de Damasco. A estas devemos acrescentar outras mais numerosas em que ele fala do seu chamado ou encargo da parte de Deus. Esse chamado está na base do fato de ele se considerar apóstolo plenamente autorizado a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo aos pagãos. No cabeçalho da carta aos Romanos, texto mais maduro da reflexão paulina, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, kletos apóstolos, e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, Romanos 1, verso 1. Ele se sente vestido da função e da tarefa de apóstolo, encarregado de proclamar a boa notícia de salvação de Deus em favor de todos os seres humanos, na forma da livre e gratuita iniciativa de Deus. A mesma fraseologia aparece no cabeçalho da primeira carta enviada à igreja de Corinto. Paulo, chamado para a ser apóstolo, kletos apóstolos, por vontade de Deus, 1 Coríntios 1, verso 1. Na consciência de Paulo, a categoria do chamado da parte de Deus é inseparável da sua função de apóstolo, delegado de Jesus Cristo. A decisão de Deus que o chamou está na origem do seu estatuto de enviado e proclamador do Evangelho. Então, muito interessante. Fui conquistado por Jesus Cristo. É um livro que eu estou fazendo a leitura ainda, com uma nova criação. Eu sou muito conteúdo, a experiência de Damasco. Passando aqui, ó. Encontro e acordo em Jerusalém. Você pode estar pausando o vídeo para estar dando uma lida. A controvérsia de Antioquia no relato lucano. Então, sou muito conteúdo, tá bom? Queria passar aqui que o vídeo está ficando longo. O discurso de Paulo diante do Areópago. Ele chega no Areópago, né? Deixa eu ver aqui. Ó. De pé no meio do Areópago, Paulo disse, Atos 17, 22. A cena imaginada por Lucas é a do orador grego que,
em pé acena com a mão para chamar a atenção dos ouvintes e tomar a palavra. As primeiras frases do discurso de Paulo diante do Supremo Conselho de Atenas também são formuladas com arte. Senhores de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. É um recurso de hábil orador que acerta em cheio o registro adequado para atrair a simpatia e a benevolência dos ouvintes. Na realidade, a expressão grega deisdaimonsteroi, traduzida por extremamente religioso, literalmente muitos tementes da divindade, é ambivalente, pois poderia ser entendido também como extremamente supersticioso. Então, temos o discurso de Paulo no Areópago, né? Interessante. O caminho de Corinto, outro mapazinho, mais nota de rodapé. Passando aqui no meio do livro, nós temos essas figuras, tipo fosse uma folha revista. Paulo com o sexto de seus livros, a fresco, em Roma, catacumba de Domitila. Então temos aqui Pedro e Paulo, Petrus. Interessante. Muito interessante mesmo esse livro, bastante figura. Aqui no meio do livro foi os papel cartão de revista. Martírio de Paulo. As imagens sobre o apóstolo Paulo aí, muito interessante. São bastante figura acabando. Então vamos adiantar aqui. A crise na igreja de Corinto. Então são bastante materiais, querido. Tá bom? Que o vídeo está longo. Ó, a prisão de Paulo no templo. Também nós temos uma imagenzinha. Uma inscrição no templo de Jerusalém, no qual se condena à morte quem viola o recinto reservado aos judeus. Prisão no templo. Aqui é a planta do templo de Jerusalém, a famosa planta. Passando aqui no tempo Paulo e Roma. Tem mais uma cronologia comparada à vida e à atividade de Paulo. Viagem para Roma. Naufrágio, muito interessante. Então, Paulo na liturgia e na piedade popular. E a nota bibliográfica. A bibliografia são bastante notas de bibliografia. Aqui. Uma biografia de Paulo. Bastante nota. Índice dos textos, né? Os livros. Então, índice dos nomes. E chegamos no final da obra. Então, meus amados irmãos, aqui se encontra, né, mais um review. O livro de Paulo, o apóstolo dos gentios, Reinaldo Fabres. Que Deus pode abençoar até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.